Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os contratos de trabalho intermitente. É interessante dizer inicialmente que essa modalidade de contrato de trabalho ela é inovadora no direito brasileiro, né? Embora ela exista em outros países, como em Portugal, por exemplo. E que ela, na verdade, vai lidar com um tipo de trabalhador que presta um tipo de trabalho que é completamente diferente dos contratos típicos de trabalho que nós temos no Brasil. Por isso que ele é tão inovador. Aquela pessoa que normalmente trabalha, às vezes, nós temos até uma expressão no direito brasileiro que é aquele trabalhador que vive de bicos, né? E aí, essa modalidade ela vem aí para suprir uma demanda dos empregadores, né? Quando necessitam contratar esses empregados e ao mesmo tempo apenas por pequenos períodos de tempo, certo? Então, até a própria denominação de intermitência, segundo o próprio dicionário, é aquilo que é feito em espaços de tempo, né? Então, de tempos em tempos, esse trabalhador ele pode ser chamado aí ao trabalho, né? Então, a redação que a gente tem hoje é a do 443, parágrafo 3º da CLT, que vai falar aí para nós, então, que nessa modalidade existe subordinação, é um contrato que não é contínuo, como é o contrato de trabalho, né? Na teoria do direito do trabalho, o contrato ele tem que ter continuidade, e ocorre a alternância nos períodos de prestação laboral com inatividade, que pode ser que período de trabalho em horas, em dias, semanas ou meses, a depender da atividade que o empregado e empregador vão aí exercer, né? É interessante a gente gizar que um exemplo interessante, que até o professor Sérgio Pinto Martins que fala, vamos imaginar a cantina da faculdade. A cantina da faculdade nos meses de dezembro e julho, ela não tem movimento porque a faculdade não funciona. Então essa cantina que tem aí um funcionário para atender, ela teria que arcar aí com os custos de salário e os custos sociais sem que esse trabalhador efetivamente prestasse atividade. Para essas atividades seria interessante a contratação do trabalhador intermitente. Interessante gizar, gente, e isso aqui é uma crítica que se faz no Brasil com relação a isso, a par de inúmeras outras, obviamente, que no contrato intermitente em outros países existem atividades específicas, assim como a gente tem lá da leitura do 451 da CLT sobre o contrato de prazo determinado, existe as atividades em que eu posso contratar dessa forma, tá? Aqui no contrato intermitente, ele quebra com esse paradigma porque ele pode ser contratado em qualquer atividade. Então, imaginemos, e isso aconteceu, né? Algumas universidades, alguns conglomerados de educação acabaram dispensando seus professores e contratando pela forma de intermitência. Existe proibição? Não. A gente tem um regramento aí de que o trabalhador que é contratado por prazo indeterminado, ele não pode ser dispensado e contratado a não ser depois de 18 meses nessa modalidade, para que a gente evite aí, que eu acredito que seja um dos nossos grandes problemas quando a gente tem grandes inovações no direito do trabalho, a questão aí de fraudar, né, um contrato de trabalho que seria típico, como sendo aí um contrato de trabalho intermitente, ok? Essa para mim talvez seja a maior inovação da reforma, tá? Mas a reforma ela não respondeu uma série de perguntas que a gente tem com relação à intermitência, certo? Precisa, primeiro, esse contrato ele tem que ser anotado na carteira. Sempre que o empregador ele precisar do empregado, ele vai divulgar com no mínimo 24 horas de antecedência, pela forma que ficar combinado. Pode ser por WhatsApp? Pode. Pode ser por e-mail? Pode. Pode ser ligando para ele? Pode. Para que o empregado assuma o posto de trabalho. Se o empregador foi trabalhar, terminado aquele período ali, né, que foi combinado, ele vai receber todas as verbas trabalhistas, inclusive as salariais. Então, ele recebe o terço de férias, ele recebe parte do 13º, tudo. A cada contratação, todas essas quitações são feitas. E se normalmente esse tipo de empregado ele vai ter alguns contratos de trabalho para que ele consiga sobreviver, porque obviamente que ele vai receber muito pouco, por exemplo, no mês. Quer dizer, ele vai trabalhar o mês inteiro? Não, mas pode ser. Então, e se ele não puder ir, significa que ele está sendo insubordinado? Não,
tá? A própria lei prevê que o empregado ele não é obrigado a responder se, por exemplo, ele já tenha feito um outro compromisso com uma outra atividade, que é uma questão que gera aí muita dúvida. O que eu não posso é ficar longos períodos de tempo sem nenhum tipo de prestação. Doutrina e jurisprudência não explicam para nós qual que seria esse período, para não configurar aí descontinuidade total aí desse pacto laboral. Com certeza, uma das maiores dúvidas aqui com relação a esse contrato, gente, e aqui uma preocupação muito grande de um país que vive com muitos empregados na informalidade, né, seria a questão do recolhimento previdenciário. FGTS, ele vai ser recolhido normalmente toda vez que for feito o pagamento, mas a parcela previdenciária, ela também vai ser recolhida. A grande questão que fica é o seguinte: para eu considerar uma parcela previdenciária, eu tenho que ter um recolhimento aí que seja incidente sobre o mínimo de um salário mínimo. Muitos desses trabalhadores não alcançarão esse patamar para fazer o recolhimento. Então, a pessoa vai trabalhar aí durante muito tempo e ela não vai computar as parcelas necessárias para que ela consiga, por exemplo, se aposentar com o número mínimo de contribuições. E aí? Como que a gente fica? Nós temos um trabalhador formal, ele tem uma carteira de trabalho assinada e que ele não vai receber os benefícios previdenciários? Pasme, a saída alcançada pela lei é que o empregado intermitente, o trabalhador intermitente, né, ele faça a complementação dessa parcela previdenciária. Vamos lembrar que a gente não admite que empregados contratados façam complementação no sistema geral de previdência, tá? A gente só tem contribuição aqui daqueles que estão no mercado ou são os chamados autônomos ou contribuintes facultativos, mas aqui eu vou ter alguém que tem a carteira assinada e que vai poder complementar para atingir aí pelo menos a contribuição sobre um salário mínimo, porque senão não vai computar. Então fica aí mais uma vez na conta do empregado essa deficiência da nossa legislação. Uma outra dúvida muito grande que tem na doutrina, até no artigo que eu mandei para vocês fala sobre isso, é com relação às férias, porque assim, a cada contratação, esse empregado ele vai receber aí a sua parcela, né, o seu terço de férias mais o seu avo, dos 12 avos de férias. A questão toda é a seguinte: e se esse trabalhador ele ficou aí mais de um mês sem trabalhar? Pode acontecer do intermitente? Sim, mesmo assim vai poder gozar 30 dias de férias, é o que fala a lei, né? Eu acredito que dada a baixa adesão, e a gente não tem ainda jurisprudência formada nesse sentido, a gente ainda não sabe como que resolve esse gargalo. Então é uma coisa que veio talvez para regulamentar principalmente a questão da informalidade. Eu não vejo assim, acho que a gente já tinha outros mecanismos que dava para a gente fazer essa formalização desse contrato e que gerou muito mais dúvidas do que certezas com relação a essa modalidade de contratação, tá? Espero que vocês consigam aí dar uma lida nos materiais que eu mandei, para que a gente possa lá discutir no grupo quais são as implicâncias relativas a essa modalidade que eu vejo com muita preocupação, tá? Mas guardem, intermitência, trabalha, fica sem trabalhar, o prazo que fica sem trabalhar não computa para nenhum efeito com o tempo de serviço. Essa pessoa provavelmente vai ganhar muito menos de um salário mínimo e ela não vai ter garantia aí de ter a carteira assinada e ter cobertura social. Esses são aí os maiores gargalos dessa nova modalidade imposta pela Deforma Trabalhista no Direito do Trabalho. Beijos!